Senhor. Boa noite a todos. E, novamente, hoje, neste momento, nós estamos felizes, né? Por estarmos aqui todos juntos, novamente, para ouvir a palestra do nosso companheiro. E, nesse instante também, eu quero lembrar aos colaboradores do asilo, né, das fraldas, que a semana que vem, na terça-feira, nós estaremos no asilo. Eu já falei para a Neia que vai ser às 9 da madrugada. Às 9 da madrugada, entregando as fraldas. Então, que os colaboradores possam trazer, né, o din-din até segunda-feira para eu poder comprar, né? E é isso. Então, vamos agora elevar um pouco o nosso pensamento, né, ao alto. Só vou ler uma linha aqui, um trechinho. Irmãos em perigo, os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. É um perigo, né? Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Então, é um perigo, é necessário que a gente possa refletir nisso, né, para que a gente possa caminhar melhor. Senhor Jesus, estamos aqui, mestre amigo, novamente nesta casa bendita, onde temos a oportunidade de aprender mais, Senhor, e ajude-nos para que as lições desta noite possam se fixar em nossas mentes e possamos trabalhar com elas no dia de amanhã. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Almas queridas, que Deus, que o Cristo, que a espiritualidade sempre nos abençoe. Recordo que nas noites de quintas-feiras estamos com o livro Caminho Espírita, na sequência, e hoje é o capítulo 11, que leio para todos nós e comentamos a seguir. O título do capítulo: Kardec. Eis o texto. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec,
divulgar Kardec, que é preciso cristianizar a humanidade, é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Amigos, todos que nos encontramos aqui creem na existência de Deus. A crença em Deus é unânime. Podemos divergir na conceituação de Deus, podemos divergir em alguns atributos de Deus, mas todos concordamos que Deus é uma verdade, é uma realidade. E nós provamos a existência de Deus, como consta da questão número 4 de O Livro dos Espíritos, através de um axioma, de uma sentença que nos é ofertada pela ciência. Não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. E como observamos uma infinidade de fenômenos inteligentes na natureza, chega-se forçosamente, logicamente, à conclusão de que Deus é uma inteligência. E pela grandiosidade dos efeitos, pela grandiosidade da obra universal, chega-se também à percepção da grandiosidade da inteligência de Deus. Deus mostra a sua inteligência através desta infinidade de fenômenos, de efeitos inteligentes. E a grandeza destes fenômenos fala da grandeza da inteligência de Deus. Todos nós, esta é uma verdade para nós que nos encontramos aqui. Cremos na existência de Deus e temo-lo como todo-poderoso, grandioso, infinito, absoluto, o que se constata pela obra grandiosa que há na natureza, no universo e em nossas vidas. Outra verdade, ainda não completamente aceita ou entendida,
pela humanidade. Nós somos um espírito. Nós somos espíritos. Não somos, portanto, nem homens, nem mulheres, homossexuais, bi, trans. Nós somos espíritos. Ora ocupando um corpo masculino, numa encarnação, ora encarnando ou reencarnando em um corpo feminino, mas sempre espírito, porque o espírito, como está na questão 200 do Livro dos Espíritos, não tem sexo como nós o entendemos. A anatomia é do corpo e não do espírito. Por isso, o espírito pode habitar, ora, um corpo com anatomia masculina, ora, pode habitar um corpo com anatomia feminina, sem que a sua essência se modifique por conta da sua anatomia. Prova de que em nós há um espírito. Podemos provar isto de muitas formas, mas nesta exposição sinótica rápida, chama a atenção de todos para um detalhe. Segundo os fisiologistas, a cada 7 anos, os nossos corpos são inteiramente novos. Ainda segundo os fisiologistas, por segundo morrem 1 milhão de hemácias em nosso corpo, que são substituídas por outras 1 milhão de hemácias, que viverão em média 30 dias, que morrerão, que serão substituídas por outras 1 milhão, que viverão, que morrerão, que serão substituídas, de tal maneira que, ao cabo de 7 anos, o nosso corpo é inteiramente novo. E, em que pese o nosso corpo ser novo, nós preservamos a nossa personalidade, a nossa individualidade. Eu tenho, nessa encarnação, pouco mais de 60 anos, já tive pelo menos 9 corpos. E continuo sendo, com as modificações do tempo e com as modificações do esforço pela transformação, mas intrinsecamente continuo sendo o mesmo espírito. Os vícios que eu tinha há 20, 30 anos, alguns deles ainda permanecem, embora atenuados pelo esforço de corrigenda. Ora, como pode ser isto? Eu sou o mesmo, tendo trocado de corpo 9 vezes. Conclusão óbvia e lógica: em mim subsiste alguma coisa que não morreu quando as células morreram e não morre quando as células morrem. Eu preservo alguma coisa em mim, como você preserva em você uma coisa que é imortal. E esta coisa, esta essência imortal, damos nós, os espíritas, o nome de alma, quando estamos encarnados,
e damos o nome de espírito quando desencarnados. Somos, pois, uma alma encarnada, terminologia espírita. Somos uma alma encarnada e quando advier o decesso celular ou morte, passamos a ser designados como espíritos. Deus criou o espírito e só Deus cria espírito. E esta verdade é de uma importância imensa. Se somente Deus cria espíritos, a conclusão a que se chega é que os nossos filhos não são nossos filhos. São também eles filhos de Deus. O corpo descende do corpo. Questões 203 e seguintes do Livro dos Espíritos. Mas o espírito não descende do espírito. Um pai de inteligência obtusa, muito modesta, pode ter como filho a alma de um gênio. E um espírito genial pode vir a ser pai de espíritos de inteligência bastante mesquinha, mas bastante modesta. Um gênio pode ser pai momentaneamente na encarnação de um cretino, de um imbecil, de um idiota. E o contrário, de tal maneira se constata que o espírito do filho não descende, não é uma parte do espírito da mãe ou uma parte do espírito do pai que formou aquele ser. Deus criou o espírito e continua criando com um destino fatal. Certo, todos nós atingiremos a perfeição relativa. Deus nos criou simples e ignorantes. Estude-se as questões 113 e seguintes de O Livro dos Espíritos, e lá nós teremos algumas informações preciosíssimas sobre isto. Deus nos criou simples e ignorante, com uma destinação gloriosa, a perfeição relativa. Como não é possível a um ser simples e ignorante chegar à perfeição em uma só encarnação, Deus nos dá tantas reencarnações quantas se fizerem necessárias para atingirmos a perfeição relativa. Sobre reencarnação, leia-se, estude-se as questões 166 e seguintes do Livro dos Espíritos. E veremos na questão 171 que a reencarnação se fundamenta na justiça. Não seria justo o espírito não ter outras oportunidades para refazer a experiência, para continuar aprendendo, para quitar, para resgatar, para se libertar, para evoluir,
para se aprimorar. Então Deus criou e cria e continuará criando espíritos simples, ignorantes, fadados à perfeição, perfeição que se atinge através de várias reencarnações. Reencarnar não é castigo, reencarnação é bênção, é oportunidade. Torna-se um castigo, leia-se sobre isso, capítulo 4 do Evangelho, torna-se um castigo não provindo de Deus, mas da própria criatura, quando, por negligência, preguiça, comodismo, a criatura deixa de aproveitar a oportunidade reencarnatória e repete experiências passadas que já poderia estar superando, retardando assim o seu progresso, o seu avanço, a sua libertação, como se dá com um aluno na escola. Não é o professor, a direção da escola que o reprova. Na verdade, ele, pelo aproveitamento insuficiente das lições, vê-se constrangido a repetir o ano, a repetir as lições, até que aprenda o suficiente para seguir adiante no seu curso. Este espírito da simplicidade e da ignorância à perfeição passará por muitas encarnações, por incontáveis encarnações. E o número delas não tem, assim, tanta importância, porque uma encarnação vale pela qualidade do seu aproveitamento. Assim, o espírito pode levar mais tempo para atingir a perfeição e pode levar menos tempo, tudo a depender do seu livre-arbítrio. Como vamos nos comportar, como vamos aproveitar a oportunidade reencarnatória, fica na dependência de cada um, porque a partir de um certo estágio da evolução, o espírito conquista o livre-arbítrio. Estude-se a partir da questão 843 e teremos informações preciosas sobre a liberdade de escolha. Deus, como um Pai justo e amoroso, não deixa que os seus filhos, ainda precariamente evoluídos, façam escolhas por conta própria, como nós, os pais humanos, agimos em relação aos filhos. Quando o filho está na infância, escolhemos praticamente tudo para eles. Escolhemos desde o médico, o remedinho, a alimentação, a roupa, o brinquedo. À medida que o filho cresce e vai ganhando algum discernimento, alguma capacidade de escolha, ainda que relativa, nós, os pais humanos, vamos permitindo que os filhos participem de certas escolhas. Respeitamos suas tendências, suas preferências, não vamos obrigar um filho a servir-se de um alimento que ele não queira consumir. Deus age assim também conosco, através do tempo, através da imortalidade
da eternidade da vida. À medida que vamos evoluindo, que vamos entrando na razão, ganhando discernimento, lucidez, capacidade de escolher, Deus permite que façamos algumas escolhas. Quando por imaturidade, quando por dureza do coração e por outros fatores não estamos em condições de escolher, os mentores espirituais colhem em nosso lugar, mas sempre de maneira justa, de maneira equilibrada, de maneira serena, sensata e sempre propositiva, sempre proativa. As ideias de castigo, de punição, de perseguição, não têm absolutamente nada a ver com Deus e nem com o cristianismo do Cristo. Essas ideias são ideias humanas que foram colocadas nas ideias originariamente cristãs, porque há o cristianismo do Cristo e há o cristianismo dos homens. E é tanta a confusão feita através dos séculos e já destes 2 milênios, que o cristianismo do Cristo foi sendo esquecido, desprezado, desconsiderado, adulterado, e foi se introduzindo o cristianismo dos homens, o cristianismo das igrejas. A doutrina espírita chegou no século XIX não por acaso. O espiritismo surgiu no mundo com a missão de restaurar o pensamento puro do Cristo, procurando escoimar, purificar. O cristianismo do Cristo parece pleonasmo, parece redundância, mas não é. Procurando purificar o cristianismo do Cristo do cristianismo dos homens. É por esta razão que no centro espírita, alguns exemplos, sem esgotar, não falamos em batismo. Porque batismo é uma prática que respeitamos, mas não é uma prática instituída pelo Cristo. É uma prática instituída pelas igrejas. E se as igrejas, a teologia clássica, fizer uma leitura serena e isenta dos evangelhos, verificarão que o batismo das águas não é o batismo do Cristo. O próprio João Batista, isto está em Mateus, o próprio João Batista, que batizava, daí a expressão batista, ele diz: eu vos batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com fogo. Com o fogo no sentido espiritual, no sentido da purificação espiritual. O nosso batismo é a prova, o nosso batismo é a luta, o nosso batismo é o sacrifício, é a renúncia, é o esforço de crescimento, é o esforço de superação, é o esforço de transformação moral. Esse é o batismo do Cristo, é o batismo de Deus, é o batismo da evolução, porque cria para o espírito os recursos de continuar seguindo. Então o espiritismo não veio destruir nada que se refere ao Cristo.
Ele veio, na verdade, relembrar, ele veio retomar, ele veio restaurar, para que a humanidade tivesse e tenha no Espiritismo o cristianismo do Cristo. Por isso, não falamos em crisma, em casamento religioso, embora não estejamos proibidos de fazer uma oração numa cerimônia de casamento. Por isso, o Espiritismo não fala em extrema unção, não fala em sacerdócio organizado, não fala no uso de paramentos, de velas, porque isto tudo, em que pese o respeito que devemos tributar a todas as crenças sinceras, essas práticas não são genuinamente, originariamente cristãs. O Cristo na terra é o Espírito que mais conhece Deus, que mais se identifica com Deus. E ele afirma isto: eu e o Pai somos um. A teologia clássica pegou essa sentença para dizer que Jesus é Deus feito menino, que Jesus é Deus feito homem. Mas o sentido é outro. O Cristo, pela sua evolução extraordinária, inabordável, pôde chamar a si a formação, a organização e a administração do planeta Terra. É o ser escolhido por Deus para governar os destinos deste planeta. E como entre nós e o Cristo há, como disse, uma distância incomensurável, entre o Cristo e nós, ao longo da história, nós vamos encontrar grandes figuras que vieram amando do Cristo, disseminando a verdade do Evangelho por toda a parte. Como não seria possível há 1000 anos, há 2, 3, 4, 5, 10 mil anos, o Cristo vir e apresentar o Evangelho na plenitude, na totalidade, na sua profundidade, na sua extensão e nas suas consequências todas, o Cristo amorosamente, pacientemente, vem enviando mensageiros, amando todos os povos. Lendo o Velho Testamento, veremos lá que Moisés, que é o autor dos primeiros 5 livros do Velho Testamento, e os profetas que vieram depois, partiram de um pressuposto falso, partiram do pressuposto de que o povo judeu era o povo escolhido, um povo especialmente amado por Deus. Mas, na verdade, Deus ama igualmente a todos os seus filhos, sem o que ele não seria bom, não seria misericordioso e muito menos justo. Deus ama a todos os seus filhos sem preferência de qualquer natureza, independentemente da condição. É por isto que encontramos em todos os séculos mensageiros, missionários, espíritos de escola, como por exemplo Krishna, Buda, Zoroastro, Lao Tse, Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles e tantos outros, que vieram com a missão
de ir semeando nos corações e nas mentes as verdades possíveis. Se fizermos uma leitura do que propõe Krishna, do que propõe Buda, do que propõe Confúcio, um nome que eu não mencionei há pouco e acrescento agora, veremos, se lermos Sócrates, Platão, veremos que as ideias cristãs estão ali em sementes, colocadas de maneira compatível, de forma a que os homens daquela época e de todos os povos, de todas as nações, tivessem acesso às verdades espirituais. O mesmo fenômeno se dá hoje. Nós temos a doutrina espírita organizada por Allan Kardec, mas as ideias espíritas são maiores do que um centro espírita. O espiritismo é maior que o centro espírita. O espiritismo é maior que a mediunidade. Embora a mediunidade seja relevante, tenha sua importância, é por intermédio da mediunidade que o espiritismo chegou na Terra, mas a doutrina é muito maior. E não é privilégio de alguns poucos as ideias espíritas. É por isso que encontramos as ideias espíritas disseminadas em todo o mundo. Assista uma reunião da Seitonoye, assista uma reunião da Messiânica. Hoje, dos 200 milhões de brasileiros, um pouco mais, 70% dos brasileiros creem na reencarnação. Embora não saibam exatamente como se dá o fenômeno, por que reencarnamos, quantas vezes, há uma certa confusão nesse sentido, mas a ideia da reencarnação está disseminada. Na China, na Índia, no Japão, nós vamos encontrar milhões, bilhões de pessoas que creem na reencarnação. Fazem alguma confusão, creem, por exemplo, em alguns países, na metempsicose, acreditam que um parente muito amado pode voltar na forma de cobra, de gato, de cachorro, não é isso? E confundem um pouco, mas a ideia da reencarnação está ali. Então nós que estamos num centro espírita, que somos espíritas ou simpatizamos com a doutrina, precisamos avançar, precisamos encontrar tempo e gosto para o estudo, sem o que ficarão faltando informações. Precisamos do conhecimento para alicerçar nossa vida. Há poucos dias, com o devido carinho ao nosso companheiro Luiz, desencarnou nossa companheira Ana. Hoje é dia 8, com mais 6, 14 dias hoje, 2 semanas. Pois então, a Ana desencarnou há 14 dias. Imagine você, não fosse a doutrina espírita, que nos fala deste Deus justo, deste Deus bom, deste Deus misericordioso. Se não fosse a doutrina espírita a nos dar uma ideia muito clara do que seja espírito, do que representa estar na terra, qual a finalidade da nossa presença na terra? Estamos fazendo o que aqui? Estamos passando tempo? É um piquenique? A terra é um resort? É uma praia? É um clube de campo para simplesmente gozarmos de maneira infantil, juvenil, sem trabalho, sem compromisso, sem responsabilidade? Ou a vida é muito mais que isto? O que é viver? Para que serve eu estar aqui? Estas respostas
e outras muitas que poderíamos formular, a doutrina espírita responde. Então a doutrina espírita não é contra nada, contra ninguém, até porque espírita contra alguma coisa é um espírita que não entendeu bem o espírito do espiritismo. O espírita não é contra, ele é a favor de alguma coisa muito propositiva. Para dar um exemplo, o espírita não é contra o aborto, ele é a favor da vida. A prática abortista é que é contra a vida, mas o espiritismo é a favor de que se viva, e assim a respeito de tudo. O espiritismo não é contra a pena de morte, o espiritismo é a favor de que continue se acreditando no ser humano e que se lhe renove as oportunidades de corrigenda e reparação. A pena de morte é que se contrapõe a este princípio filosófico de valorização do ser humano. Então o espiritismo é uma doutrina consentânea com os novos tempos. Assim como a ciência vem evoluindo, a filosofia vem evoluindo, a astronomia, a astrofísica demonstrando a existência de vida noutros planetas, noutras galáxias, precisamos de uma doutrina também universica, de uma doutrina universal, abrangente, corajosa, destemida, sem peias, que aceite enfrentar todos os princípios aí postos como inamovíveis, para poder dar à criatura humana uma filosofia compatível, uma religião, um sentido de religiosidade compatível. Não serve mais para mim, não deve servir mais para ninguém a ideia de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que manda uns para o inferno e outros poucos para o céu, só porque realizaram um culto de uma certa maneira. Que Deus mesquinho é este, apresentado pela teologia clássica? Precisamos ter a coragem de reciclar. E eu estou falando disto com alguma propriedade, porque filho de pastor, precisei dizer aos meus pais que agora eu era espírita. Eu não podia mentir para mim, não podia mentir para a doutrina, não podia mentir para os meus pais, na suposição de que mentindo eu os estava amando e protegendo. Enfrentei a verdade. E depois de algum tempo, precisei dizer para eles que agora eu não só era espírita, como tinha sido eleito presidente do Centro Espírita. Imagine você dizer para um pastor evangélico: pai, agora eu sou presidente do Centro Espírita. Mas, novamente, eu não podia mentir para mim, eu não podia mentir para meus pais, eu não podia mentir para a doutrina espírita, não podia mentir para Oswaldo Cruz, que foi onde tudo aconteceu. O amor à verdade. O amor à verdade. Então o Espiritismo respeita tudo e todos, mas é uma doutrina libertadora, esclarecedora e estruturadora. Não fosse, pois, esta abençoada doutrina, como nosso Luiz estaria aqui hoje, 2 semanas depois da desencarnação da companheira. E não é hoje a primeira vez que vem, depois do trespasse da companheira, esteve aqui já antes. De onde vem essa estrutura, este preparo, esta resignação dinâmica, esta coragem da fé? Senão através desta doutrina capacitadora, pacificadora, tranquilizadora. Então, nesta noite, baseando-me de alguma forma na página
nós trouxemos estas reflexões. Mas, como disse aqui Emmanuel, não basta estudar, não basta saber, não basta conhecer, é preciso sentir, é preciso internalizar, é preciso um envolvimento mais profundo, um engajamento para que a doutrina nos ofereça tudo que ela tem para oferecer. Se a minha relação com a doutrina for superficial, ela também me oferecerá superficialmente o que ela tem para oferecer. Mas se eu me entregar sem reservas, entregando-me totalmente a ela, ela se entregará a mim no mesmo nível, no mesmo diapasão, e vai me brindar com uma segurança de fé, com uma certeza de fé inabaláveis. Se te aborreci, se extrapolei, você me perdoa, mas é por amor que eu faço isto. Eu apenas estou querendo compartilhar com você dos benefícios que essa doutrina tem me oferecido. Seria egoísmo da minha parte ficar em casa lendo e não compartilhar isto com você, que nos brinda, que nos honra, que nos alegra com a sua presença em nossa casa. Que Jesus sempre a todos nos abençoe.